Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar refletindo numa passagem que é importantíssima a compreensão dela. Mas antes nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas no estudo da Palavra de Deus. Senhor, nosso Pai Celeste, Todo-Poderoso, cheio de graça e de misericórdia, pedimos a presença do Teu Espírito Santo para nos iluminar na Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, apenas o versículo 18. Mas você pode ler do versículo 13 até o versículo 19 na sua casa, tá bom? Então vamos lá. Mateus 16, versículo 18. O Evangelho diz assim para a gente: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Até aí. O entendimento dessa passagem, ela é fundamental, ela é vital para a nossa vida espiritual, pois a igreja está edificada sobre este alicerce, ou seja, a pedra. Existe pelo menos 3 interpretações acerca dessa passagem. Uma diz o seguinte, que Pedro é a pedra. A outra interpretação diz que a pedra é a declaração de Pedro. Qual foi essa declaração? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a terceira interpretação afirma que a pedra se refere ao próprio Jesus Cristo. E é sobre esta interpretação que eu vou compartilhar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. A interpretação que afirma que Jesus Cristo é a pedra da igreja. E somente pelas escrituras sagradas é possível compreendermos a interpretação correta. Ok? Nós vamos refletir 3 pontos sobre esta interpretação. O primeiro ponto é examinar as Escrituras, como o próprio Evangelho de João 5,39 nos orienta. As Escrituras das profecias do Antigo Testamento. Prestem atenção que em Apocalipse 19:10 vai dizer para a gente que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Profecia aqui se refere aos textos, às profecias dos profetas do Antigo Testamento que narram sobre a vinda do Messias e do Salvador. Então nós precisamos examinar os textos do Antigo Testamento que falam sobre a pedra, que falam sobre a rocha. Eu separei alguns textos e eu vou pedir para você, meu irmão e minha irmã, anotar aí quais são esses textos. Eu vou estar fazendo a leitura de um, mas você vai anotar Êxodo 17, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Salmo 18, versículo 2. Salmo 62, versículo 2. E Salmo 95, versículo 1. O texto também em Zacarias 10, versículo 4. Isaías 26, versículo 4. Eu vou ler Isaías, capítulo 28, versículo 16, que diz assim:
Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Uma observação aqui interessante é o seguinte, que todas as vezes que o texto no Antigo Testamento fala sobre a pedra ou sobre a rocha, trata-se de Deus ou de Jesus Cristo. Essa observação é muito importante, tá ok? Então este foi o primeiro ponto, examinar as escrituras do Antigo Testamento que falam sobre a rocha e falam sobre a pedra, tá bom? O segundo ponto é o seguinte, em cima do nosso texto, Mateus 16, versículo 18. O segundo ponto é o seguinte, Pedro, no grego, significa fragmento de pedra, né? E a palavra pedra, no grego, significa rocha. O que isso quer dizer? Jesus estava dizendo o seguinte, que ele edificaria a igreja dele sobre a pedra, que é ele mesmo, e que Pedro seria um fragmento desse edifício, assim como foram também os demais apóstolos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ler o que Pedro diz na sua carta sobre isso, tá ok? Vamos dar continuidade aqui. Uma outra questão que eu quero compartilhar com vocês é que essa não foi a primeira vez que Jesus Cristo usou essa linguagem para se referir a ele mesmo. Quando ele diz assim, sobre esta pedra, né? Você vai ler lá em João 19, 20, que vai apresentar para a gente também um outro exemplo que Jesus Cristo usou dessa mesma linguagem para se referir a ele mesmo, tá ok? Por fim, o terceiro ponto que eu quero apresentar é o que o Novo Testamento nos ensina sobre a pedra, tá ok? Vamos ler o que o apóstolo Pedro, né, nos fala sobre a pedra. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Você vai ler, eu vou ler aqui, diz assim, quem está falando é o apóstolo Pedro. Ele fala isso aqui, está narrado aqui no livro de Atos. Este Jesus é a pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui nós temos a primeira vez Pedro falando sobre a pedra. E aqui ele deixa claro, Jesus Cristo é a pedra angular. Vamos ler também 1 Pedro. Eu vou pedir para você ler essa passagem na sua casa. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Tá? 1 Pedro 2, do versículo 1 ao versículo 8. No momento eu vou ler aqui o versículo 4, que diz assim, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo.
Depois você vai ler com muita calma esse texto também na sua casa. O apóstolo Pedro está dizendo que nós, todos aqueles e aquelas que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos pedras. Pedras desse edifício que está sobre o alicerce, sobre a pedra angular, que é a pedra que dá sustentação para a casa espiritual. Ok? Também nós temos o apóstolo Paulo falando sobre este assunto. Em 1 Coríntios 3,11, você vai ler o apóstolo Paulo falando sobre isso. Eu vou abrir aqui 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. O apóstolo Paulo agora, eu citei o apóstolo Pedro em Atos e 1 Pedro. Agora eu estou citando o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 3, versículo 11. Está escrito assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, o fundamento é Jesus Cristo. E em 1 Coríntios 10, versículo 4, o apóstolo Paulo também vai dizer isso aqui para gente. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Ok? Eu apresentei o primeiro ponto, que é o quê? Examinar as profecias do Antigo Testamento. O que esses textos nos diz sobre a pedra ou sobre a rocha. O segundo ponto foi aquela questão do significado de Pedro e de pedra no grego. E o terceiro ponto, o que o Novo Testamento nos fala sobre a pedra. Certa vez, Jesus disse que a casa só é edificada sobre a rocha quando nós ouvimos e praticamos a sua palavra. Leia lá em Mateus 7, 24, essa referência, tá bom? Jesus Cristo, ele é o cumprimento da profecia. Por isso que ele é o único mediador, não existe outros. Ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. 1 Timóteo 2,5. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. João 14, versículo 6. Por isso nós oramos no seu nome, como está escrito em João 6, 29, João capítulo 14, versículo 1 e João 16, 33 até o versículo 24. Esta foi a nossa pequena reflexão sobre esta passagem e que a igreja, isto é, a comunidade daqueles e daquelas que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que são fortalecidos pelo Espírito Santo e iluminados pela palavra de Deus, possa declarar: Jesus Cristo é a pedra angular. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.